Nessa aula eu vou trazer para vocês alguns exemplos práticos que o vestibular costuma cobrar também, o Enem, sobre mutações humanas, tá? Doenças que são relacionadas a processos de mutação, tá bom? Então fica ligado que a gente vai ver isso aqui exatamente agora. Então olha só, para começar, a gente tem uma doença aqui muito debatida nos vestibulares, que é a fenilcetonúria, tá? A fenilcetonúria, ela tem o que a gente chama de padrão de herança autossômico recessivo, tá? Então, ela é uma doença recessiva. O que acontece? Na nossa alimentação, é muito comum que a gente tenha a fenilalanina, tá? Só que nós temos um processo de metabolização dessa fenilalanina. Então, o que é que vai acontecer? Essa fenilalanina, para que ela seja metabolizada, ela vai depender exatamente dessa enzima hepática aqui, ó. Fenilalanina hidroxilase. É claro que você não tem que decorar o nome da enzima, tá? Eu estou apenas trazendo essa informação para você a mais aqui. E aí, consequentemente, não havendo a conversão dessa fenilalanina, vou até passar aqui para você ver logo qual é o destino metabólico dela. Aqui nessa figura você consegue observar. A fenilalanina, quando nós temos o metabolismo normal, existe toda uma cadeia de enzimas, né, que vão converter essa fenilalanina aqui, ó, em tirosina, tá? Na sequência em dopa e na sequência em melanina. Então, o destino final dessa fenilalanina seria a conversão dela também em metionina. Perdão, em melanina. Só que aí o que é que vai acontecer? Não havendo essa conversão, digamos que nós não temos essa enzima fenilalanina hidroxilase para fazer o processo, nós vamos ter o acúmulo de ácido fenilpirúvico na corrente sanguínea. E aí o que é mais lesivo? É que esse ácido fenilpirúvico ele vai lesionar, né, o nosso sistema nervoso central, tá certo? Quero que você entenda, trouxe aqui para a gente entender também uma informação muito importante. Essa doença, ela é uma doença metabolicamente rara, tá? Apesar de ser muito cobrada e tal, mas ela é uma doença metabolicamente rara, com a prevalência global média estimada de 1 a cada 10 mil nascimentos. Então não é uma coisa que você vai encontrar todo dia, né? A pessoa aí que tem fenilcetonúria, tá certo? Bom, essa doença, gente, ela tem uma coisa muito importante com ela também para a gente saber, que é o fato de que ela precisa ser diagnosticada logo no nascimento, tá? Vou até te mostrar aqui mais uma imagem interessante, olha. Normalmente nós temos aqui nos recém-nascidos um exame que é esse aqui, o teste do pezinho. No teste do pezinho você faz um furinho aqui no pezinho da criança, tá? Por que no pé, professor? Porque dói menos, né? E aí você tira aqui, ó, amostras de sangue e a partir dessas amostras de sangue você vai fazer o processo de análise para ver, né, quais são as enzimas deficientes, hormônios deficientes. O teste do pezinho não detecta somente essa deficiência, não só a fenilcetonúria, mas é uma das mais importantes. Por quê? Porque caso a criança venha a ter esse problema, né, e não tiver um tratamento adequado, ela vai ter lesões do sistema nervoso central e isso vai afetar completamente o desenvolvimento psicomotor dessa criança, tá? Pode levá-la ao retardo das funções, e aí tem o chamado retardo mental, tremores associados a essas lesões do sistema nervoso central, assim como movimentos descoordenados de pernas, braços, hiperatividade também, né? A chamada microcefalia, convulsões frequentes, tá? E além disso, a pessoa percebe que a criança tem essa situação porque ela tem na sua urina, né, um odor, né, parecido com um cheiro de urina de rato. Eu sei que é uma coisa que não é muito comum você saber qual é o cheiro da urina de rato, mas o pessoal do laboratório, os médicos vão conhecer, tá? E aí, claro que a pessoa, ao nascer com essa doença, o que ela pode fazer ao ser diagnosticado? Evitar a fenilalanina na sua alimentação. Você já deve ter visto, por exemplo, que naqueles refrigerantes dietéticos, né, a gente observa que uma coisa muito comum é você ver bem grandão lá assim, contém fenilalanina. Então, a pessoa que tem o PKU, que é a sigla, né, fenilcetonúria, tem que passar longe dessas substâncias, tá ok? Desses refrigerantes e tudo aquilo que contenha o adoçante, né, que contém aí a fenilalanina.
tá? Mas nós temos aqui mais coisa para a gente explorar. Nós temos também outra doença muito comum, é a chamada anemia falciforme. Essa anemia falciforme também decorre de uma mutação gênica, aonde nós vamos ter o seguinte, olha, você tem aqui uma hemácia normal, você vê aqui o formato dela, bicôncava, bonitinha, né, para transportar o gás oxigênio, e nós temos aqui a chamada hemácia falciforme. O que é que vai acontecer? Ela tem uma mutação, tá? Você percebe que aqui nós temos, ó, aqui GAA, aqui no RNA mensageiro, tá vendo? Porque lá no DNA normal você tem CTT, a nossa trinca. Só que no DNA mutante nós temos aqui um CAT, tá? E no mensageiro você vai ter GUA. Na codificação normal nós temos aqui o ácido glutâmico, esse aminoácido ácido glutâmico. Tá ok? Já na variação, onde nós temos aqui, ó, a mutação, nós vamos ter a valina no lugar do ácido glutâmico. Então, essa pequena modificação mesmo, ela vai acarretar o quê? Ela vai acarretar todo esse problema de uma hemácia falciforme que tem um formato diferente, que transporta menos oxigênio, mas que tem uma fragilidade muito grande. E aí, essa hemácia ela acaba estourando e obstruindo a circulação em algumas partes do corpo, causando dores e dificuldade de oxigenação tecidual. Tá ok? Bom, uma outra doença muito comum também é essa aqui, a chamada fibrose cística. Na fibrose cística, né, também chamada de doença do beijo salgado, olha só, né? Ou também chamada de mucoviscidose, e até mais comum esse nome aqui, ó, mucoviscidose. Ela também é uma doença genética, né, que afeta que órgãos? Principalmente os pulmões e os órgãos do sistema digestório da gente, né, o pâncreas, sobretudo, tá? Ele atinge cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo e é considerada a doença genética grave, né, das graves mais comum da infância. Aqui você vê a ilustração de uma criança, ó, e você percebe que ela tem aqui, né, muito muco nos seus alvéolos pulmonares. Entenda, vamos fazer aqui um gráficozinho para você entender um desenho, uma coisa. As células em geral do aparelho respiratório, do aparelho digestório, elas vão ter uma proteína aqui, tá, que faz o transporte dos íons cloro, dos íons cloreto. E aí o que é que vai acontecer? Essa doença, ela causa uma mutação gênica, tá? E essa mutação gênica, ela tem como consequência uma mutação na proteína que transporta esses íons cloreto aqui, que faz o equilíbrio, né, do transporte de cloro, de sódio para dentro e fora das células. E aí o que é que vai acontecer? A pessoa tem uma formação de um muco extracelular muito concentrado, muito viscoso. Tá certo? E esse muco viscoso, imagina que você tem aqui no seu aparelho respiratório a formação de um muco, né, muito viscoso, muito concentrado por conta desse defeito da proteína do transporte do cloro. E aí o que é que vai acontecer? Vai começar a acumular aqui um monte de bactéria nesse muco, né? Um monte de bactérias causando infecções permanentes, dificultando as trocas gasosas. Imagina que doloroso, né? Dificultar a respiração da criança, assim como também no pâncreas, dificultar a passagem do suco pancreático, tá ok? E aí, a pessoa tem como sintomas mais comuns da fibrose cística o quê, né? A pele, o suor muito salgado, tá certo? Tosse persistente com muito catarro, muita secreção, tá? Porque incomoda, que obstrui os pulmões da pessoa. E aí as infecções frequentes, né? A pessoa vai ter infecções frequentes, pneumonia, bronquite, tudo causado pelo acúmulo de bactérias que vão causar, né, essa pneumonia, por exemplo. E aí ela tem chiados no peito, né, a falta de fôlego, esse chiado devido ao acúmulo da secreção, e aí, né, dificuldade respiratória muito grave também. E aí, com isso, gente, afeta o metabolismo, afeta o consumo de oxigênio, afeta o crescimento, né? A pessoa terá pouco ganho de peso, né? Pode, obviamente, ter um bom apetite, né? Para alguns, não são todos. E, costumeiramente, também a diarreia. Então, aqui você vê, ó, o bloqueio das vias respiratórias, aqui, ó, tá? Devido à secreção, e o bloqueio dos canais pancreáticos aqui, tá bom? Bom, Alzheimer, gente, também é uma doença causada por mutação genética, tá? A gente
tenha noção de que as pessoas que têm, no caso, o Alzheimer, são aquelas pessoas de mais idade. Até que essa figura aqui mostra bem esse fato, né? A perda progressiva de memória, a demência progressiva. Então, no Alzheimer, a pessoa tem, olha só, a memória alterada, a desorientação. A gente vê costumeiramente, quem não tem um parente assim, vê nos filmes, vê nas séries, né? A pessoa que está desorientada, que está ali sem saber onde é que ela mora, saiu de casa, ficou perdida, muito comum, infelizmente, entre as pessoas mais idosas. E aí tem alteração motora da linguagem, dificuldade de aprendizado, dificuldade de concentração, a crítica, a fala, o julgamento da pessoa fica comprometido também, tá? E no estágio intermediário, a pessoa vai ter o quê? Deterioração da memória, começa a perder memória, né? Alterações de cálculo, de julgamento, de planejamento, de abstração, são todas as funções superiores do nosso sistema nervoso central, do nosso cérebro. Além de alterações nas emoções, em alguns casos pessoas ficam violentas, né? Alteração de personalidade e de comportamento social. Então é um drama para quem vive realmente essa situação, tá ok? Nós temos aqui também a chamada adrenoleucodistrofia. Gente, na adrenoleucodistrofia, a mutação genética aqui, ela vai afetar a produção da bainha de mielina, que você sabe que é uma bainha lipídica que vai recobrir lá os neurônios da pessoa, tá certo? E essa mutação, ela acontece no cromossomo X, uma mutação recessiva. E aí é mais fácil de acontecer nos homens, que só tem uma cópia desse gene. Então, não tendo outro X e não tendo um gene dominante, tá? Então fica mais fácil do homem apresentar isso. Então essa pessoa pode apresentar, devido a essa deficiência da bainha de mielina, dos impulsos nervosos, ela vai apresentar alterações de fala, dificuldade para engolir com a função básica, dificuldade de andar, alterações também no comportamento. Então, como eu já citei aqui, ela é mais frequente nos homens, tá? Ela pode afetar também as glândulas suprarrenais, tá? Perda da capacidade de interação e de falar, de conversação com as outras pessoas, tá? Alterações no comportamento da pessoa, estrabismo, dificuldade motora de andar também, dificuldade para se alimentar, né? Muitas vezes a pessoa, num grau mais elevado, ela precisa até de sonda para se alimentar, porque ela tem essa dificuldade de engolir, tá certo? Dificuldade das capacidades cognitivas e muitas vezes também a convulsão. Tá ok? Então esse resumo aqui pra gente, tá? É um resumo importante das principais doenças genéticas que a gente fala aqui, né, nas nossas aulas. E você também já deve ter visto a aula onde eu falo sobre as mutações gênicas, tá? Lembrando também que as mutações não são somente as gênicas, também existem as mutações cromossômicas, tá? Espero que você tenha entendido tudo. Se não entendeu, volta lá, assiste mais de uma vez, faz as suas anotações e a gente se vê na próxima aula.